Bom, pessoal, muito bem. Depois de tudo isso, vamos resolver alguns exercícios para ver esse conhecimento todo esse conjunto de informações sobre sistemas operacionais, como é que isso é habilitado na prova. A primeira questão já não é uma questão muito fácil, a gente já vai começar por uma questão que dá uma pegada, tá? Então observem lá a questão. Questão da Carlos Chagas, inclusive, para variar, né? As mais difíceis geralmente de lá vem. No Windows, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio, a assertiva 1 diz que pode ser feita por meio da restauração do sistema. A 2, das atualizações automáticas. E a 3 fala que isso poderia ser feito do gerenciador de dispositivos. Aí pergunta lá quais estão corretas, mas vamos lá com calma. Primeiro, ó, palavra-chave, controlar e reverter. Tá legal? Olha, pessoal, nem a gente vai falar, o gabarito é alternativa tal e pronto, e você que se não acertou, volte no módulo anterior, mas também a gente não vai estender muito. Se você ficar com alguma dúvida na explicação, volta lá para o módulo onde aquela informação foi passada e assiste de novo, tá legal? Em primeiro lugar, o que faz a restauração do sistema? Permite que nós possamos restaurar o funcionamento da máquina a um ponto anterior. Então lembra, você cria um ponto de restauração quando a máquina está funcionando tranquilamente. Depois, se algum problema acontece, eventualmente, um problema facilmente resolvido, então você pode restaurar o sistema, fazer com que no reinício do sistema ele retorne para o funcionamento conforme previamente colocado. Então veja, ele fala lá, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas. Pode ser feita por meio da restauração do sistema? Pode, é possível. Eu relembro a vocês, nem todos os problemas que a máquina enfrenta, quando você restaurar o sistema, eles serão resolvidos. Mas pode acontecer, e eu já disse a vocês na oportunidade, que a maioria dos problemas serão resolvidos. Os problemas, na maioria, são de pequena monta. Então, sim, posso reverter na medida em que a gente pode fazer o computador, entre aspas, né, voltar no tempo. Então, a assertiva 1 é verdadeira. As atualizações, a restauração do sistema é um dos eventos potenciais para isso. A 2 fala em atualizações automáticas. Então, vamos lá. Atualizações automáticas. Tem duas coisas associadas a ela, para você lembrar. Primeiro, a objetividade para inserção de novos recursos, ou então, e principalmente, não é, o conserto de falhas. De tempos em tempos, os produtos são encontrados, ou neles são encontrados problemas de codificação, problemas na programação. Então, o seu desenvolvedor, no nosso caso, que a gente estudou até agora o Windows, é claro, a Microsoft, vai lá e disponibiliza uma correção para que a gente baixe automaticamente pela internet. Ora, se eu, durante o procedimento da atualização automática, se eu estou baixando da internet uma correção para um problema encontrado, então sim, as atualizações automáticas também servem para controlar e reverter alterações perigosas, para reverter os erros descobertos e para controlar a brecha que poderia gerar um acesso indevido a um agente externo. Então, a número 1 está certa, né, a restauração do sistema, e a número 2, as atualizações automáticas também vinculam-se a este evento, 1 e 2 por enquanto. Só que vocês já percebem que olhando as 5 alternativas, 1 e 2 não garante o gabarito, porque você tem a letra C de casa, 1 e 2 apenas, e tem a letra E de elefante, 1, 2 e 3. Então nós vamos ter que jogar até o terceiro elemento. O terceiro fala do gerenciador de dispositivos. O gerenciador de dispositivos, que está no ícone sistema do painel de controle, o gerenciador de dispositivos serve justamente para isso, para que nós possamos gerenciar o funcionamento dos dispositivos, ou seja, do hardware, do equipamento do nosso computador. Isso então é que pode ser feito por lá. Alguns dispositivos, por várias funções e por várias razões, eventualmente os dispositivos, eles podem apresentar problemas de configuração. E esses problemas podem ser gerados por vários problemas. Mas espera um pouquinho. Se eu tinha uma placa de rede no meu computador que funcionava perfeitamente, tá? Se eu tinha uma placa de rede,
ela funcionava e tal. Um certo momento ela não está mais funcionando. E eu preciso, através do gerenciador de dispositivos, eu preciso remodelar o sistema. Isso é ou não, como diz a questão, isso é não uma alteração perigosa. Não, galera. Alteração perigosa é aquele evento que coloca a máquina em risco por falha própria ou por potencial falha causada por terceiros. Um dispositivo parar de funcionar, minha impressora parou de funcionar, então agora cria-se uma alteração perigosa. Não, galera, isso não é necessariamente, a impressora parou de funcionar não quer dizer que alguém vai invadir sua máquina, não quer dizer que seu computador vai pegar fogo, nenhuma consequência mais grave vem deste universo. Então, a número 3, o gerenciador de dispositivos, como diz a questão, não. O gerenciador de dispositivos não está vinculado à possibilidade de nós consertarmos problemas, ou como ele diz, controlar ou reverter alterações perigosas. E é por isso que para essa primeira questão, sobre o Windows, nós temos então como gabarito a alternativa C de casa. Apenas a restauração do sistema e também as atualizações automáticas é que serviriam para o evento apresentado. Tá bem? Vamos à próxima. A próxima questão, que é uma questão da CESP, então nós vamos ter que apenas julgá-la como correta ou incorreta, diz o seguinte: 2. O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, uma espécie de base sobre a qual são executados os programas usados em um computador. Além disso, traduz as tarefas requisitadas pelo usuário ou por programas para uma linguagem que o computador compreenda. Ora, meus amigos, já pela leitura, e se você se lembra de tudo que foi dito, nós podemos garantir que a questão de número 2 está correta. Galera, vamos lembrar? O que é o sistema operacional? Primeiro, é o único programa essencial para o funcionamento de um computador. Só ele. Os outros programas são legais. É gostoso ter um navegador de internet para fazer as tarefas lá, é legal ter o Word para digitar os nossos textos, ou o Excel para realizar os nossos cálculos e tantos outros programas, mas eles não são obrigatórios para o funcionamento do programa. O Windows é. Por que o Windows é um programa essencial? Se vocês se lembram, uma das regras está exatamente de acordo aqui com a questão de número 2. Porque nós não conseguimos, nós não sabemos falar a linguagem do computador. A linguagem do computador é estranha para nós. O tal do processador fala numa linguagem chamada binária, não é a nossa. Então, se eu dou ordens ao computador e o computador as executa, é porque no meio do caminho houve um elemento intermediário, houve um tradutor. Existe alguém que faz com que a minha capacidade de comunicação seja, então, adequada à capacidade de comunicação da máquina. E esse cara, nós sabemos, é o sistema operacional. Isso garante, pessoal, essa parte aqui, o além disso. Além disso, traduz as tarefas requisitadas pelo usuário ou por programas para uma linguagem que o computador compreenda. E outra coisa, pessoal, é a segunda regra que o Windows possui essencialidade. Só eram 2 regras e as 2 se somam para responder a questão número 2. Qual era a outra regra? No computador, quem manda é o usuário. Quem comanda o espetáculo, quem diz o que deve ser feito, quando deve ser feito ou como deve ser feito, certamente é o usuário. Mas nós não temos a capacidade de entrar no computador e ver se as coisas lá estão funcionando corretamente. Qual é o exemplo que eu usei? Quando aparece aquela mensagem, esse programa encontrou um erro e precisa ser fechado. Nós nem sabíamos que o programa estava passando por uma situação incorreta. Quem soube disso, quem conseguiu identificar o problema e tomou uma atitude para evitar que aquele problema se transformasse em algo desagradável, foi justamente o sistema operacional. O sistema operacional é o controlador de todo o computador, tanto do hardware, que está instalado, como também do software, ou seja, dos programas. Consequentemente, essa primeira parte que diz, o sistema operacional é uma plataforma, ou seja, uma espécie de base sobre a qual são executados os programas usados em um computador, é também verdadeira.
Para citar só mais um exemplo, só para reforçar a veracidade da questão número 2, vocês se lembram do item fontes do painel de controle? E eu disse para vocês, olha pessoal, no seu computador, no nosso computador, quem possui fontes é o sistema operacional Windows. Mas o Windows, que é um cara legal, ele é a base de todo o sistema, o que ele faz? Ele empresta as fontes dele para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, para o Outlook, para todo mundo. Qualquer programa que estiver instalado num computador adequado à plataforma Windows, vai conseguir usar os recursos que o Windows oferece. Então, sem dúvida, ele é a base que pode ser explorada pelos aplicativos na execução das suas determinadas tarefas. E, portanto, só para reforçar, a questão de número 2 tem como gabarito correto, pessoal. Mais uma. Terceira questão agora. Ela diz o seguinte: no Windows Explorer, para se ter acesso à janela Propriedades de disco local C, é suficiente clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o disco local C e selecionar Propriedades. Então, galera, essa questão, que também pertence a uma prova da CESP, ela é uma questão extremamente delicada. Porque uma palavra, no meio deste todo, uma única palavra que você tenha lido certo, faz com que a questão seja tão absurdamente fácil que você até desconfia. Uma única palavra, esta mesma, a gente já vai dar destaque a ela, que você tenha lido errado ou que você não tenha lido, que você não tenha percebido a existência dela, pode levar você absolutamente para o caminho oposto. E qual é a palavra? Do que nós estamos falando agora? Nós estamos falando dessa palavra aqui, ó, o botão esquerdo do mouse diz a questão. E a questão, por causa disso, pessoal, a questão está errada. Porque, galera, quando eu quero acessar propriedades de qualquer coisa e em qualquer lugar, a questão fala aí em propriedades do disco local, mas ela poderia se relacionar com qualquer outro elemento propriedades. Então, pessoal, quando eu quero acessar as propriedades de um disco, eu quero acessar as propriedades de um arquivo, eu quero acessar as propriedades da barra de tarefas, ou seja, de qualquer elemento, o que eu devo fazer? Eu devo levar o cursor do mouse sobre aquele determinado item, clicar com o botão direito do mouse, direito, e é aí que estava o problema, não é? Vai abrir o menu de controle, e invariavelmente o menu de controle apresenta várias opções, a última delas, a que está mais abaixo no menu, é a opção propriedades. Agora, por que essa questão pode ser difícil ou capciosa? Porque vejam, no Windows Explorer, para se ter acesso à janela Propriedades do disco local, é suficiente clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone Disco local e selecionar Propriedades. Então veja, tirando essa expressão aí, o botão esquerdo do mouse, o resto da questão fala primeiro na expressão Propriedades de disco local. E depois ele diz que você tem que ir ao disco local e selecionar propriedades, o que somando vai dar propriedades do disco local, evidentemente. Então, para quem só prestou atenção nas propriedades e no disco local, encontrou um conjunto de palavras que agregava toda uma ideia, toda uma indução de que a questão estaria correta, mas não. Só para a gente lembrar, né, que o mouse, que é um item de hardware, mas que está totalmente vinculado à área do sistema operacional, afinal de contas o mouse só existe porque o sistema operacional é gráfico, o mouse de prova tem dois botões, né? O botão esquerdo e o botão direito. E para lembrar a nomenclatura, meus amigos, esquerdo igual principal e igual ação, botão de ação também, né? Então eu vou colocar aqui de ação. Botão direito, equivalente ao que se diz botão secundário. Quem gosta muito de principal e secundário é a VUNESP, mas a informática traz para todo mundo usar. Secundário
também chamado botão de controle. Evidentemente, meus amigos, que o menu de controle só é ativado para a área de trabalho quando nós clicamos com o botão de controle. Então, o botão de controle, claro, é o botão direito, a banca falou em botão esquerdo. Outra coisa que nós precisamos lembrar, não tem a ver diretamente com essa questão, mas a gente já caminhou 2/3, caminha mais um pouco, é sobre o scroll. O mouse padrão, além de possuir 2 botões, ele também possui um terceiro que não é considerado um botão, é o scroll. O scroll pode ser chamado de botão se a banca quiser, sem problema nenhum, mas o scroll é muito mais uma rodinha, né? Um eixo rotatório. E a função primária do scroll é aquela da barra de navegação ou da barra de rolagem. Então eu carreguei lá um documento do Word, um documento com 10, 12, 15 páginas. Claro, estou enxergando só a primeira página e mesmo assim, provavelmente no monitor não estou enxergando ela inteira. Então, se eu quero ir para as outras páginas, se eu quero rolar o documento mais à frente, eu posso usar o botão de rolagem, o chamado scroll. Tá legal? Provas da CESP, dificilmente eles usam scroll. A CESP gosta mais da língua portuguesa, fala em rolagem. Outras bancas não ligam, usam os termos da língua inglesa também tranquilamente. Então, essa é a construção de utilização, tá certo? É isso, pessoal. Daqui a pouco teremos mais exercícios, tá? Até já.